Poder, dinheiro e controlo. Parece o início de um thriller, não é? Mas e se estes forem os pilares de uma teoria que sugere uma agenda oculta para redefinir a nossa sociedade? Hoje, vamos mergulhar a fundo nas fontes que defendem a existência de um plano globalista. Vamos analisar os seus mecanismos, a sua base económica e, claro, as suas implicações geopolíticas. Os pontos que vamos ligar são, no mínimo, intrigantes. Ok, então para tentar desatar este nó, dividimos a nossa análise em 4 partes. Vamos começar por descodificar o que é que as fontes definem como o projeto globalista. A seguir vamos investigar os mecanismos de controle que supostamente o sustentam. Depois mergulhamos na crise da dívida, que serve como pano de fundo para tudo isto. E por fim vamos olhar para as jogadas no xadrez geopolítico que podem estar a redesenhar o poder mundial. Bem, no centro de toda esta discussão está um conceito-chave: globalismo. Mas o que é que isto significa, afinal? E mais importante, como é que se distingue da globalização, um termo que todos nós ouvimos quase todos os dias? Pois bem, a resposta a esta pergunta é, segundo as fontes que analisamos, o ponto de partida para entender todo o argumento. A ideia defendida é que a confusão entre estes dois termos não é acidental, mas sim intencional, para obscurecer uma agenda política muito bem definida. Ora, vejam bem a distinção. De um lado, a globalização é descrita como um processo económico quase orgânico, mais comércio, mercados interligados, etc. Em contraste, o globalismo é apresentado como um projeto político, uma ideologia que procura ativamente concentrar o poder numa elite transnacional e que para isso teria um objetivo claro: enfraquecer a soberania dos países. E para que serviria esse enfraquecimento? Bom, Ernesto Araújo, uma das vozes analisadas, argumenta que o objetivo final é desmantelar o que ele chama de tríade conservadora. A lógica, segundo ele, é que ao erudir os pilares da religião, do nacionalismo e da família, o indivíduo perde as suas referências e lealdades tradicionais, tornando-se assim mais dependente e maleável a um poder centralizado. Certo. Mas como é que um projeto desta magnitude seria sequer implementado? As fontes que analisamos apontam para um conjunto de ferramentas e mecanismos muito específicos, desenhados para exercer controlo de uma forma subtil e gradual. A estratégia descrita é tripla e tudo está interligado. Começa no campo da engenharia cultural, usando os mídia para moldar valores e percepções. A segunda fase é a vigilância tecnológica, onde a recolha massiva de dados permite, supostamente, prever e controlar o comportamento. E a fase final seria a pressão económica, através de moedas digitais e sistemas de crédito social que permitiriam um controle direto sobre a vida financeira das pessoas. Esta citação, destacada por Philippe Falgosi e atribuída ao filósofo Bertrand Russell, resume o que seria o objetivo final desta estratégia: um controle tão internalizado que a população não só o aceita, como o defende, acreditando que é para a sua própria proteção e bem-estar. As fontes argumentam que estas ferramentas não são neutras. Os algoritmos das redes sociais que moldam a opinião pública, escândalos como o da Cambridge Analytica que mostraram como os dados podem ser usados para manipulação política, e o sistema de crédito social da China ou o desenvolvimento das moedas digitais de bancos centrais são vistos como protótipos de um sistema de controle financeiro e social em larga escala. Para que este sistema de controle seja aceite, as fontes argumentam que é preciso um cenário de crise. E a base para essa crise, segundo esta análise, é uma verdadeira bomba relógio económica, uma montanha de dívida global que ameaça implodir todo o sistema. Este número destacado pelo economista Marcelo Andrade é o cerne do problema. 350%. A dívida global total, governos, empresas, famílias, é 3,5 vezes o valor de tudo o que o planeta produz no ano. Isto significa que por cada euro de riqueza produzida, existem 3,5 € de dívida. É uma alavancagem que, segundo esta análise, é matematicamente impagável e torna o sistema extremamente frágil. O Japão é aqui apresentado como uma espécie de fantasma do futuro. Depois do rebentamento da sua bolha nos anos 90, o país escolheu endividar-se massivamente em vez de fazer uma reestruturação dolorosa. O resultado, décadas depois, uma economia estagnada, onde as poupanças de uma geração foram consumidas e o próprio Banco Central é o maior dono da dívida do país. É visto como um aviso do que pode acontecer a outras economias que sigam o mesmo caminho. E aqui entramos no coração do sistema financeiro. Pensem nas obrigações do Tesouro, a dívida pública, como se fossem os alicerces de um prédio. São um ativo considerado mais seguro, usado como garantia para quase tudo. O problema, segundo as fontes, é que esta fundação está a rachar. Se o valor destas obrigações cair, o prédio inteiro do mercado de crédito global pode desmoronar, num efeito dominó de consequências imprevisíveis. E claro, esta vulnerabilidade económica não existe num vácuo. Coincide com uma mudança sísmica no equilíbrio de poder militar global.
A combinação de fraqueza económica no Ocidente com o avanço militar de novas potências cria um cocktail geopolítico extremamente volátil. Os números nesta tabela, da análise do professor Luís António, revelam uma vulnerabilidade estratégica que se salta à vista. Enquanto a China protege a sua força aérea em mais de 400 abrigos reforçados, os Estados Unidos têm apenas 22 em todo o Pacífico. Isto significa que, num potencial conflito, a maior parte da força aérea americana na região poderia ser destruída no solo antes sequer de levantar voo. Apelidado de Teia da Morte por analistas militares, este sistema de satélite chinês daria a Pequim a capacidade de ver em tempo real a localização de quase todos os navios, aviões e bases americanas no globo. Como afirmou um general da Força Espacial dos Estados Unidos, isto representa um problema enorme, pois anula a capacidade de surpresa e projeção de força que foram a base da doutrina militar americana durante décadas. Os sinais desta mudança, segundo as fontes, estão por todo o lado. A dificuldade do ZHUA em construir o seu próprio avião presidencial é vista como um sintoma de declínio industrial. A crescente tensão entre a Rússia e a China, apesar da sua aliança tática, mostra as fissuras no bloco anti-Ocidente. E as simulações de guerra que prevêem perdas catastróficas para o ZHUA indicam que o próprio Pentágono está ciente desta nova e perigosa realidade. Ao ligar todos estes pontos à agenda de uma elite, a fragilidade de um sistema de dívida e a reconfiguração do poder militar, as fontes que exploramos hoje pintam um quadro, no mínimo, inquietante. A questão que fica no ar não é apenas se estes eventos estão interligados, mas se estamos a testemunhar em tempo real um reset deliberado da ordem global, com consequências que ainda mal começamos a compreender.